Nós estamos na carta aos Efésios, capítulo 4. Carta aos Efésios, capítulo 4. Até o final do capítulo 3, Paulo, primeiramente, os primeiros capítulos, ele vem falando sobre soteriologia, estudo da salvação, lembrando aos irmãos de que o que Deus fez pela vida deles, que Deus os resgatou, Deus os curou, Deus os libertou. Vem tratando desse assunto, fortalecendo a igreja, que estava passando por uma determinada dificuldade, perseguição e assim por diante, o apóstolo preso em Roma. Termina o capítulo 3, foi o último culto, com uma oração. Este homem preso nos dá um grande exemplo, que muitas vezes nós não oramos, nós não queremos participar de orações, porque a gente está assim, a gente está assado, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Agora esse homem preso, quilômetros e quilômetros de distância, ele ora pelos irmãos que estão lá em Éfeso. Olha só, grande exemplo para nós. Não há motivo para nós deixarmos de orar. Não há motivo de nós deixarmos de ler e meditar na palavra do Senhor, de orar uns pelos outros. E esse é o nosso exemplo que nós temos aqui. E agora, a partir do capítulo 4, começa a trazer em prática a vida da igreja. Agora começa a prática da vida eclesiástica, a vida entre irmãos e assim por diante. Um tema principal do capítulo 4, até onde nós vamos, se Deus quiser, até o versículo 16, é sobre a unidade da igreja. Não é uniformidade. Uniformidade é como todo mundo pensa a mesma coisa, todo mundo veste do mesmo jeito. Não é isso. Mas unidade, aonde nós somos diferentes uns dos outros. Olha que coisa maravilhosa. E Deus juntou esse povo diferente, e Deus está tratando esse povo diferente para ter, sim, uma unidade em sua fé, um único propósito. E Ele vai tratando de nós. E aqui começa, a partir do 4 até o 6, irmãos. Ele vem tratando da vida da igreja, comportamento e assim por diante. Amém? Vamos orar, vamos ler a palavra do Senhor. 4, versículo 1, diz assim: Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação ao qual fosse chamado, com toda a humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, humildemente nós nos lançamos aos teus pés, pedindo ao Senhor que ilumine a nossa mente, ilumine, meu Deus, o nosso coração e a revelação da palavra do Senhor. Eu me coloco à tua disposição, Pai, uma ferramenta, simples, portanto, porém, de bom uso nas mãos do Senhor, que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, essa é a nossa oração. Para a glória de Deus. Amém. Vai sentar, meus irmãos? Vai sentar. Se Deus nos permitir, e eu vou me esforçar para isso, nós vamos tocar em 4 pontos aqui, até o versículo 16. E eu divido essa pregação, divido essa mensagem, essa exposição em 4 pontos. O primeiro ponto é o nosso chamado. O chamado de Deus à unidade. Ok? O chamado de Deus à unidade. A igreja una, a igreja de forma unida. Não uniforme, mas unidade. O segundo ponto que nós vamos tratar é de dons. Os dons que foram dados pelo Senhor. Ele trata aqui. O terceiro ponto, sobre os ministérios, e principalmente o ministério da palavra. É o que prepara, o que encoraja, o que aperfeiçoa, o que ministra a igreja. São
são os ministérios que Paulo fala aqui. Ministérios ou dons da palavra, ok? E o quarto ponto é o crescimento, e é o grande propósito do Senhor para com a igreja. Com a palavra dele, usando os ministérios da palavra, né, e também os dons, um propósito. E o propósito é o quê? É o crescimento e amadurecimento. Né? Crescimento e amadurecimento, porque se existe crescimento, mas não há amadurecimento, é um grande problema. É um grande problema. Né? Eu, na minha juventude, eu era um garoto de 14 anos, tinha a mesma estatura, né, tinha um corpo de um homem. Eu era crescido, mas não era maduro. Então, o crescimento tem que andar junto com o amadurecimento. Nós oramos pelas crianças, né? E a gente sempre pede para quê? Né? Para que elas venham crescer, não somente em estatura, mas de conhecimento e temor ao Senhor. Conhecimento e temor ao Senhor é amadurecimento na fé. Amém, irmãos? Então, nós vamos tratar desses pontos. E o primeiro ponto, né, é o chamado de Deus à unidade. O chamado que Deus chama a igreja a ser, né, unidos. Né? E existe uma ligadura, existe juntas que nos unem, ao qual Cristo é o cabeça. E aí Paulo, nas prisões dele, nas cadeias dele, ele chega no versículo 1, diz assim: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação ao que fosse chamado. Paulo, ele lembra a igreja, né, da condição dele, que ele ainda estava preso. Ele ficaria preso não sabe para quanto tempo. De repente, ele iria para a morte. Não foi, né? Foi a primeira prisão dele. Ele foi solto. Mas a condição dele, de orar e pedir por uma coisa, para que eles andassem, né, de modo digno à vocação, ao chamado que Deus teve para com eles. Ao chamado que Deus nos chamou. Nos tirou, estávamos, né, mortos em nossos delitos e pecados, irmãos, é o maior milagre na vida da pessoa. É Deus, é a vocação do Senhor. Vocação não está falando de trabalho, vocação não está falando de dons, vocação está falando do chamado do Senhor. Quando nós, né, não resistimos esse chamado, quando nós não resistimos à graça do Senhor. E aqui estamos perseverando, estamos lutando. E a gente tem que viver de modo digno a esse chamado de quem? Não foi o chamado de um homem, não foi um chamado de um chefe, não foi um chamado, né, de um presidente, não, foi um chamado de Deus. Deus te chamou. Deus falou: venha a mim. E você cedeu, você está cedendo. E aqui está falando, né, que ele está encorajando esses cristãos, nos encorajando. Um homem preso, encorajando a igreja, nos encorajando, 2000 anos praticamente depois, vamos arredondar, ao que? A vivermos de modo digno a essa vocação, a esse chamado de Deus. O que nós éramos antes? O que nós fazíamos? Tinha alguma coisa que poderíamos oferecer a Deus que Ele não tivesse? Poderíamos fazer alguma coisa que surpreendêssemos a Deus? Não. Então Ele nos chama a isso. Ele tem esse chamamento para vivermos de modo digno. Foi o Santo que nos chamou. Foi o Deus Todo-Poderoso que nos chamou. Nós temos que ter isso em nossas mentes, em nossa vida, em nosso coração. Quem foi que me chamou? Muitas vezes nós somos chamados para uma entrevista de emprego, aí pronto. Não é verdade? Aí veste uma roupa, tal, se prepara, faz até... Eu lembro que em Salvador, eu fui chamado para fazer uma entrevista e fui fazendo, foram etapas para a supervisão de uma fábrica de sofá. De sofá, pastor. Sim, fabricava sofás italianos, fazia na Bahia. Olha só, sofá italiano que vendia para o mundo inteiro. Uma marca chama Itasofa. Sofá, né? Que é de italiano, né? Eu lembro que a minha entrevista chegou 2, né? Ficaram 2 e a entrevista era com a gerência, era com a administração, com os donos da fábrica. Eram 2 italianos.
não sei se a Marcela lembra, eu estudei, é de tarde, então vou chegar e vou falar italiano com ele, né? Cumprimentar em italiano. Não lembro, Buonasera, eu acho que é isso. Alguma coisa assim, não sei, posso estar errado, né? Mas eu lembro, algumas coisas eu busquei fazer. Porque aquelas duas pessoas, para que eu entrasse naquela vaga, né? Que era uma vaga importante, era a entrevista com os donos da fábrica, que vendiam sofá para o mundo, né? Eu cheguei e estudei um pouco de italiano, só mesmo para chegar naquela entrevista. Para agradar, para alcançar. Mas aquele que nos chamou é muito mais do que um chachô de uma fábrica. Aquele que nos chamou é muito mais do que um presidente da república, do que um primeiro-ministro, do que um imperador, do que um rei. Ele é o Criador de todas as coisas. E como nós estamos vivendo diante desse chamado? Quais são as nossas atitudes a esse chamado desse Deus eterno? Amém, irmãos? É um encorajamento a nós, né? Esse chamado refere-se, né, à vida em Cristo e ao propósito de fazer parte da igreja. Muitas vezes as pessoas desprezam a igreja. Muitas vezes as pessoas não dão valor à igreja. Mas foi Cristo morreu pela igreja, gente. O sangue foi pela igreja. A noiva do Senhor. A gente tem que entender isso. Por isso que é tão importante estarmos em congregação, como igreja, porque é a noiva, a unidade, que é o ponto principal aqui. Mas muitas vezes se despreza, se rejeita. Por quê? Por causa de uma coisa. O pecado, se Deus permitir, Deus me trazer o pecado, como meditando, o pecado de idolatria. A gente vai ver nesse ponto, o pecado de idolatria. Porque a gente quer ser amado da maneira que a gente quer. A gente quer ser, né, cumprimentado da maneira que a gente quer. A gente quer ser observado da maneira que a gente quer. Mas vamos chegar lá. Né? E ele pede para que eles vivam, né, para que nós venhamos viver de maneira que honre essa vocação, esse chamado de Deus, que não é de um homem, né, levando uma vida que reflita a sua fé em Cristo Jesus. O grande propósito nosso é Cristo, é vivermos para Cristo, é sermos de Cristo, tudo para a glória dele. Versículo 2. E como é essa vida? E como é viver esse chamado, ou buscar viver esse chamado? Versículo 2 diz assim: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Né? Paulo destaca, né, que atitudes essenciais para manter a unidade da igreja, né, são essenciais para a convivência em harmonia. Aonde existe um monte de gente, tudo pecador. Não somos pecadores? Sim, somos pecadores, mas Deus nos chamou, e Deus tem nos aperfeiçoado, e Ele ama nos aperfeiçoar na palavra dEle, não é de outra forma. Com um propósito, esse bando de pecador, viverem em harmonia, praticando pecado? Não, em santificação. Em santificação. Mas qual? Primeiramente, com humildade. 3 maneiras que o crente tem que viver: humilde, humilde e humilde. Humilde, humilde e humilde. Deus, Ele derruba do alto do passarinheiro soberbos, gente. Humildade, né? Se considerar, né? Não se considerar superior aos outros. Tanto que o maior deve servir ao menor. Ao menor. Eu estou aqui servindo aos irmãos.
Eu separei tempos da minha vida para estudar, né? Estou para quê? Para servir aos irmãos e servir de todas as formas. Amém? Em santificação. Você tem que olhar para o outro, né? Olhando o outro como superior. Muitas vezes as pessoas olham somente o pastor como superior. Ou muitas vezes nem isso, né? Mas não. O teu irmão é superior a você. Cristo, ele deu esse grande exemplo para nós. Na última ceia, o que é que ele fez com os discípulos? Ele lava os pés dos discípulos. Lavar os pés era um escravo que fazia. Era tipo assim, um escravo que não servia para nada. Lava os pés de quem chegar na casa. Porque o judeu tinha que estar tudo limpo. Está quente, não está, irmãos? Desliga esse negócio aí. Desliga a fogueira aí. Eu já estou sentindo calor aqui. Né? Então, esse grande ensino de humildade. Não é humilhação. O problema é que as pessoas já pensam em humilhação, por quê? Porque só quer para si. Mas não é humildade. Tratar o outro, ver o outro como superior. Né? E aqui ele fala, né? Rogo-vos, pois, prisioneiros, como prisioneiros do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a qual foste chamado, com toda humildade, mansidão, gentileza e domínio próprio. Não é verdade? Mas tem muitas vezes a gente não tem, né? Não é? A gente peca nisso aí. Muita gente, nós não somos gentios uns com os outros. Mas aí nós temos o Espírito Santo, irmãos, que mexe nesse negócio aí, faz com que a gente chegue diante do outro e fale assim, me perdoa, porque eu falei dessa maneira. Me perdoa, porque eu disse isso. Gentileza, né? E domínio próprio. Vai conversar com alguém? Pede sabedoria para Deus. E aí vai tratar todos os assuntos, vamos dizer assim, os mais delicados possíveis. Mas domínio próprio. Longanimidade. Né? Com longanimidade. E longanimidade é o quê? Paciência com pessoas. Pessoas, porque Paulo está tratando não com relação a adversidades. Coisas acontecendo, né, dentro da igreja, mas Paulo está tratando com pessoas. Agora abre o negócio, está fedendo a toalha. Abre as portas. Abre a porta para ventilar um pouco. Paciência é com pessoa. Ser longânimo, não é? É ter paciência com as falhas alheias. Não busque ou não pense, né, que o teu irmão, né, onde assim, busque um nível de justiça em teu irmão, ao qual que você não tem. Você vai ajudá-lo, você vai repreendê-lo, mas você não pode ter o instinto de condenação e falar assim, como é que pode? Merece o inferno. Se nós somos justos, é graças ao Senhor, é o Senhor que nos justificou. Aí a gente vai falhando, a gente vai errando, e vamos assim, o outro vai chegando e tratando, nos ajudando, nos suportando, nos dando suporte. É o que Paulo fala aqui, suportando-vos uns aos outros em amor. Aí é um ponto principal, é o ponto que eu quero chegar. Suportando-vos uns aos outros em amor. Ou seja, essa pessoa, porque a igreja em si, ela tem que caminhar, né, rumo ao alvo, à santificação que está no Senhor. Amém? E essa santificação vem através da palavra de Deus. Você vê teu irmão pecando, seu irmão agindo de forma pecaminosa, mas a palavra diz que nós temos que ter paciência para chegar e suportá-lo, né, nesse pecado. Não é isso. Pecado não tem nada a ver com vida cristã. Viver uma vida pecaminosa não é vida cristã. E é um ponto que eu vou chegar. Por exemplo, nós em nossa idolatria, preste bem atenção, todos nós em nossa idolatria, nós queremos ser amados da maneira ao qual nos agrada. Queremos que, né, o culto seja da maneira ao qual nos agrada. Por isso muita gente vai, eu quero me agradar. Se não me agradar do culto, então não é para mim. Não, espera aí. O culto não é para você.
O culto não é para o pastor. O culto é para quem? É para Deus. É Ele que tem, se agradou ou não agradou a Ele. E cabe a nós o que? Sairmos em temor ao Senhor, né? E não, tendo a certeza, sim, nós temos que ter essa certeza, que nós prestamos um culto a Deus, que o agradou. E é onde a gente vai, não agradou, então vou melhorar meu culto ao Senhor. Mas nós queremos ouvir o que nós queremos. Olha só, não é verdade? Quando a gente é repreendido, quando a gente é puxado na nossa orelha, a gente gosta? Não, sabe por quê? Idolatria, porque a gente quer ouvir, quer ser amado, a gente quer que faça o que nós queremos. Nós pensamos em quem? Em nós. Somente em nós. Mas essa pessoa, ela não quer ser repreendida, essa pessoa quer viver no pecado, né? Vamos colocar nessa situação, ela quer ser amada daquela forma. Pecado isso é o que? Tudo se resume numa coisa, idolatria. Mas aí, por outro lado, o irmão, que é o qual deve suportar, né, ser longânimo, deve repreender em amor, deve alertar em amor. E vamos supor que, para não perder a amizade, para não trazer nenhuma coisa não muito boa, ele vai, ou essa pessoa vai, manter a neutralidade. Não, é assim mesmo, não tem problema não, sabe? Deus, se Deus não te julga, quem sou eu para te julgar? Espera aí, Deus julga, irmãos. Deus julga. Jesus falou que Ele não veio para condenar. Essa vinda dele foi para quê? Para que o Evangelho fosse pregado, para que não houvesse a condenação aos salvos. É bem diferente. Você vê teu irmão pecando, você tem que chegar e repreender. Por amor. Por amor. Porque se você não faz isso, sabe o que você está fazendo? Você está pecando. E que pecado é esse? Manipulação. Eu vou manipular as minhas palavras, eu vou manipular as minhas atitudes, né, para, de certa forma, incentivar, manter essa pessoa, porque ela quer que seja da maneira dela, então, né? Eu estou manipulando, esperando algo de volta. Manipulação. E isso acontece muito na vida dos crentes. Isso acontece muito em muitas e muitas igrejas. Manipulação. O púlpito manipula para manter as pessoas. E manter as pessoas como? Em seus pecados, em seus delitos. Não há transformação, não há mudança. É porque eu acho que são dois pecados e isso não é amor. Isso de um lado é manipulação, do outro lado é idolatria. Mas o chamado de Deus para nós é vivermos de modo digno da vocação a qual nós fomos chamados. Como nós lemos aqui no versículo 1. E não da maneira que nós queremos. E não da maneira que nós achamos. Mas de maneira digna da palavra. Aquele que pecava não peca mais. Aquele que fazia tal coisa, que era algo terrível diante de Deus, não faça mais. E eu tenho em amor que ajudar o meu irmão. Saber, sim, que assim como ele é um pecador, mas isso não faz com que eu não venha falar, venha repreender, venha ajudá-lo. E ser ajudado também. Disposto a falar, mas também disposto a ouvir. Olhando o outro como superior. É uma pessoa que eu amo. Uma pessoa que eu quero o bem dela. É uma pessoa que eu vou encorajá-la a sair dessa vida, a melhorar as atitudes. Amém? É a vida da igreja. É a vida da igreja.
Somos nós. E para que a gente viva isso, o principal pecado que a gente tem que tirar, lutar, é a autoidolatria. É o pensar em si. É o pensar em si. Porque quem pensa em si é uma ilha. A ilha está isolada. Deus fala que a igreja é um corpo. É a palavra que nós vamos ver. E um corpo, um precisa do outro. A minha mão precisa das minhas pernas para me levar até lá fora, pegar um copo e tomar água. Um precisa do outro. Um tem que amar ao outro. Um tem que perdoar ao outro. Tudo isso para quê? Para a glória de Deus. Amém? Então, suporte mútuo em amor. Versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo do amor. A unidade é algo que precisa ser cultivado. E aqui não é algo que exige o que de nós? Esforço. Por isso que Paulo está falando, esforçando-vos, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito, que é o Espírito Santo, que é o vínculo da paz. É algo que exige esforço. Esforço de todos nós. Mas, infelizmente, o homem, depois do pecado que entrou na humanidade, o homem não quer se esforçar. O homem, sabe as coisas mais delicadas, ele não quer se esforçar. Ele não quer, ele foge. Nós fugimos de nos esforçar. Se eu chegar para você e falar assim, a partir de hoje, você vai receber, do governo japonês, ou de algum outro governo, 300 mil ienes, todo mês na sua conta. Você vai fazer como? Glória a Deus! Eu tomo posse! Coisa que a gente não é. Já é errado já, né? Mas glória a Deus! Mas a palavra de Deus fala que a gente tem que trabalhar. Porque a gente, na nossa natureza maligna, a gente não quer se esforçar para alcançar alguma coisa. A gente quer que as coisas cheguem a nós. Estão entendendo, gente? Aí se esforçar para ser um crente melhor, se esforçar para amar o irmão, se esforçar para perdoar o irmão, se esforçar para chegar e pedir perdão. Que é o vínculo, manter esse vínculo da paz, que é o Espírito Santo, que nos une, gente, que está em nosso meio. Tem que haver o quê? Esforço. Um esforço diligentemente. A outra versão que eu tenho aqui, que é procurando cuidadosamente. Lembra da palavra disposição? Se dispor. E se dispor, quando eu tiver vontade, não. É com ou sem vontade. Se dispor é com ou sem medo. Se dispor, é fazer. É o que a palavra de Deus nos encoraja. Encoraja cada um de nós. Aqui Paulo começa a tratar de coisas que são práticas dentro da igreja. Dentro da igreja. Falando assim, irmãos, vocês estão sendo perseguidos. Eu sei que vocês estão passando por momentos difíceis. E de repente você vê o erro do teu irmão, você quer chegar e fugir. Deixa eu sair desse lugar. Não. Tem que uns ajudar os outros. Vocês unidos, vocês são mais fortes. É aonde Cristo está, onde o Espírito Santo opera. Divisão, Deus não está em divisão. É a união, a unidade. Eu volto a dizer, não é uniformidade. Todo mundo vestido do mesmo jeito. Todo mundo falando a mesma coisa. Não, cada um fala de um jeito. Cada um é de um jeito. Cada um veste de um jeito. Está entendendo, gente? É diferente. Uniforme
e unidade. E Deus nos chama para ser unidos, unidade. E qual é o vínculo disso aqui? Espírito Santo. O Espírito Santo que nos encoraja. O Espírito Santo que intercede por nós. O Espírito Santo que está no nosso meio. Para a glória de Deus. Estão com frio? Acho que estão com frio, Douglas. Liga a fogueira aí, Douglas. Né? E ele fala para perseverar essa unidade. Já que ela é obra do Espírito Santo, e o papel dos cristãos, a nossa responsabilidade é mantê-la. O Espírito Santo opera, o Espírito Santo ele convence, mas o manter essa unidade, irmãos, o manter esse vínculo, se Deus quiser, não, é você, é o teu esforço, é a sua entrega, para a glória de Deus. Versículo 4 diz assim: há somente um corpo, um espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Então há uma ênfase de Paulo aqui para mostrar uma coisa, que há só um corpo. E o corpo é a igreja do Senhor. Sabe? Não é um separado, não é o dedo separado, não é o braço separado, não. Há um só corpo. Somos um corpo. E buscando uma meta, uma direção, né? Um só Espírito. E o Espírito qual que é aqui? O Espírito Santo. Não é o Espírito humano. Não é espírito de contenda, não é espírito de perversidão, não, é o Espírito Santo que opera na igreja, que é um só corpo. Há uma só esperança. E qual é a nossa esperança, irmãos? A vida eterna. A vida eterna. Todos nós temos que estar focados no quê? É na vida eterna. Quando nós estamos focados na vida eterna, irmãos, nós passamos por dificuldades, nós superamos as dificuldades, porque o nosso alvo não está aqui, mas está na vida eterna. Nós estamos passando por momentos de alegres, né? É bom viver momentos alegres, mas em momentos alegres, momentos de bonança, muitos se desviam, muitos saem, muitos param, muitos relaxam. Mas por quê? Porque o objetivo principal não era a vida eterna. Irmão, seja no momento difícil, seja no momento prazeroso, a vida eterna é o nosso alvo. A vida com Cristo é o nosso alvo. E somente isso, para a glória de Deus. Então é uma só esperança, um só Senhor. E aqui está tratando de Senhor, senhorio, aquele que comprou as nossas vidas, e é o Senhor Jesus Cristo. É somente Ele, que é o cabeça da igreja. É aquele que comanda a igreja. Uma só fé, um só batismo. E um só Deus que é Pai de todos. Todos. E aqui, ele chega e fala assim, e age por meio de todos. E está com todos. Deus age na sua vida, Deus age na minha vida, Deus age em nosso meio, com um propósito, a unidade. A unidade para a glória de Deus. Essa unidade espiritual é a base da unidade entre os crentes. Amém, irmãos? Unidade. E isso é o propósito de Deus com a igreja do Senhor. E o segundo ponto ao qual Paulo, nessa prática, na vida prática da igreja, eclesiástica da igreja, ele primeiro toca na unidade, tem que ser unido, a união. Agora ele começa a tratar o quê? Naquilo ao qual vai aperfeiçoar a igreja, vai aperfeiçoar a vida dos santos. E é o quê? Os dons. Dons. 7. E a graça foi concedida, e aqui a graça aqui é dom. E o dom foi concedido a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Embora Paulo tenha falado sobre unidade, aqui ele menciona de o quê?
diversidade. A igreja, ela é unida, mas ela está em diversidade, ou seja, em cada um, Deus, Ele derramou dons. Amém? Sabe, é um só corpo, mas cada um tem uma função. O nosso corpo, né? Cada membro do corpo tem uma função. Cada membro do corpo tem um dom. E assim vai. Essa é a igreja do Senhor. É o que nós temos que entender. Não adianta, imagina só, se na igreja só tivesse o ministério da palavra. Todo mundo aqui, a gente ia brigar aqui para estar. Hoje é eu, não sei o que. Não. Mas engraçado, né? É só isso. Acha que o dom ou o ministério, né, é somente esse. É o dom de pregar, é o dom. Não, existem tantos dons, irmãos. Existem tantos ministérios dentro da igreja. Muitos. Mas assim, falando de dons, né, diversidade, né, cada cristão recebeu um dom específico, que é uma graça, né, a graça usada aqui é o dom, né, a palavra original é dom, ou habilidade especial dada por Cristo para o quê? Essa habilidade especial, com o único objetivo, servir na igreja. Então, o crente, ou a pessoa, de repente, ela, antes de se converter, ela tinha um dom. Oh, louvado seja. Aí, na igreja, na conversão, o que acontece com esse dom, ele é santificado. Ele era um cantor, né? Tocava, né, num barzinho, trocava no mundo, fazia isso, fazia aquilo, assim, né? Agora não, esse dom ele vai tocar para Deus, vai ser santificado esse dom, né, exclusivamente para louvar o Senhor. Entende? A pessoa chegava, né, tem informática, né, né, tinha esse dom de sabe, de algo assim dessa forma, né, uma certa habilidade. E fazia para isso, fazia para aquilo, não, agora é tudo para a glória de Deus. A pessoa há uma profissão. Tudo que a gente vem a fazer é para quem? É para a glória de Deus. Né? Sejam dons como esse, como também, principalmente, dons espirituais. Dons que são para uso dentro da igreja. Né? Para serviço na igreja. E aí, aqueles que têm dons, esses dons são aperfeiçoados, e aqueles que se chegam e de repente não têm, ou não sabem que têm, na verdade, Deus dá. Dá. Então, diversos dons. E Deus dá. Cabe a nós orarmos? Sim, nós podemos orar, mas é Deus que dá de forma gratuita e livre, ok? Mas orar, você pode orar, mas não é garantia que você vai receber, porque é Ele que dá, a gente vai chegar aqui. Ele que dá, conforme a vontade dEle. Amém, irmãos? Né? Um dom de contribuição. A igreja precisa de dons de contribuição. Pessoas que contribuam com generosidade, são abençoadas financeiramente para esse propósito. Precisa. Mas muitas vezes as pessoas não pedem, sabe por quê? Porque é difícil dar. Receber é bom, mas dar, aí que está o problema. São dons. Dons, irmãos. Já falei de dom de encorajamento, não é? Dom de encorajamento. Ah, eu não tenho dom, mas todo culto ela está ali. Todo culto ela está aqui. O que é isso? Encorajamento. Está encorajando os irmãos, está encorajando o pastor, e assim por diante. Em momentos que, de repente, você não sabe o que o pastor está vivendo. Qual é a situação da vida dele. Os problemas ao qual estão acontecendo. E aí, nossa, mas como estou desanimado. Meu Deus, como é que eu vou pregar? Mas tem que haver uma disposição. Independente. Tenho que cumprir o meu chamado, a minha vocação. Aí eu chego e vejo um irmão, de repente um irmão fala alguma coisa, olha só, Deus usando a vida dele, me encorajando. Estão entendendo, gente? De repente a gente tem dom, a gente nem sabe. Mas a gente quer, geralmente, né, quando se fala de dons, né, as pessoas querem dons que elas estejam em evidência. Principalmente, né, nos dias de hoje, falar em línguas e profecias. Mas vamos lá.
Versículo 8. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ou seja, Paulo cita o Salmo 68, 18, para mostrar que após a ascensão de Cristo, a sua vitória sobre o pecado e a morte, ele derramou dons sobre os seus seguidores. A ilustração ao qual, na época ao qual eles viviam, e Paulo traz para que a igreja entendesse, era o quê? Era um rei, um general de guerra, ele venceu uma batalha, ele venceu, teve uma vitória, ele entra na vila, ele entra na cidade de forma triunfante, trazendo com ele amarrado inimigos que sobreviveram, e aí uma comitiva vai o quê? Lançando, vai jogando despojos ou graças, coisas, para essas pessoas, presentes. Não é porque, é quem está pedindo, não, vai lançando, vai jogando, e as pessoas vão pegando. Então é isso, ou seja, o dom que você tem, que todos têm, todos nós temos dons. Irmãos, o dom que Deus te dá, o dom que Deus vai te dar também, não somente um. Não exige de nós algo para que a gente receba, mas Ele dá de forma gratuita, como Ele quer, é a vontade dEle. Amém? Ore para saber qual que é, para entender qual que é. Ore a isso. É lógico, eu falei, você pode orar? Você pode orar. Só que isso não vai garantir, não adianta eu chegar e colocar a mão na sua cabeça para que você tenha esse dom. Não, é Deus que dá. Não adianta eu chegar e fazer, vamos todo mundo jejuar para obter esse dom. Não, é Deus que dá. E aí a gente vai e vê em muitos lugares pessoas dotadas de dons que se dizem ser de Deus e praticando inúmeros pecados absurdos, coisas horríveis. Por quê? Esse dom é realmente de Deus? É para se pensar, Mas é Deus que dá. É Cristo que chega e derrama sobre o crente, sobre a igreja, sobre nós, com um propósito: servir uns aos outros. Mas, pastor, lá em 1 Coríntios 12, versículo 31, diz assim: buscai, contudo, Paulo fala assim, contudo, buscai com zelo os melhores dons. E é o que se usa, de forma para que os crentes, eles venham buscar, eles venham orar, eles venham fazer coisas para que Deus, em resposta, dê dons para eles. O que está dizendo ali? O que Paulo vem dizer? O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: eu tenho certa dificuldade. O encorajamento, por exemplo. Aí, citei encorajamento. Eu estou tão desanimado, mas eu preciso que alguém me encoraje. E aí chega aquele irmão, ou eu vou àquele irmão, que aquele irmão sempre está positivo, sempre aquele irmão, levanta a bola. Eu vou a ele, vou conversar com ele, vou buscar com zelo esse dom, nesse momento ao qual estou precisando. Encorajamento. Eu sei que ele tem, porque ele já me encorajou várias vezes. Está entendendo? Buscar com zelo? Estou passando uma certa dificuldade. Eu preciso de um conselho. Eu sei que existem pessoas que são bons conselheiros. Vou buscar com zelo esse dom. Não é para mim. É a pessoa ao qual vai me servir com esse dom, ao qual Deus deu para ela. Amém? Amém, irmãos? Quando Paulo, em 1 Coríntios 12, versículo 31, fala que buscar com zelo os melhores dons, está falando disso. E não de nós, porque se é Deus que dá conforme a sua vontade, então Ele vai contradizer, se a gente pensar dessa forma. Ele vai estar se contradizendo. Você está falando que Deus, Ele dá de forma gratuita, conforme a sua vontade? Se Ele falar que a gente deve buscar, orar, fazer jejum, fazer isso, fazer aquilo, para receber um dom de Deus, Ele está se contradizendo. Mas é buscar a pessoa que tem um determinado dom, ao qual eu estou precisando ser servido naquele momento. Entendem, meus irmãos?
Ora, versículo 9, ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Esse versículo, reforça a obra completa de Cristo. A obra que o Senhor ele veio, ele desceu, ele deixou o seu trono de glória, se esvaziou, veio, desceu como um homem, como um servo semelhante aos homens. Ele cumpriu toda a obra dele. E aí, o cumprimento da obra dele está no quê? Dele morrer, nos justificar, uma obra vicária, substitutiva. E ele morre, e ele ressuscita, e aí ele retorna, subiu acima de todos os céus. E ele retorna ao trono de glória novamente, para a glória de Deus. É isso ao qual está falando. Muitos podem olhar isso aqui e até comentar, tem certos estudos que falam, não, é porque ele desceu ao inferno, ele pregou aos cativos, Não está falando a respeito disso. Porque qual é a única forma de salvação, meus queridos? No Antigo Testamento. Porque se a gente for falar dos cativos, a gente está falando de quem? No Antigo Testamento. Qual é a única forma de salvação? No Antigo e no Novo Testamento? Graça. Mediante o quê? A fé em Cristo Jesus, ou no Messias. Quer dizer que Abraão morreu, olha só, se a gente pensar dessa forma, Abraão morreu, ele foi para o inferno, ou foi para um lugar de espera, porque não havia Cristo. E aí Cristo vai, na sua morte, ele vai até o Hades, Hades é sepultura, irmãos, A grande verdade é essa. Vai, vamos dizer assim, colocando como inferno, foi até esse lugar e pregou ali. E aí, vamos colocar o exemplo de Abraão. E Abraão agora sim, Abraão foi salvo. É assim que aconteceu? Por quê? Porque em Romanos diz que, lá em Romanos 15, nós estudamos isso aí. Em Romanos 15, Abraão, ele creu. E isso lhe foi o quê? Creditado, imputado como justiça. Ele foi justo diante dos olhos de Deus, assim como nós somos justos diante dos olhos de Deus, quando cremos em Jesus Cristo. Ele creu em quem? Na promessa, no Messias. Então, no Antigo Testamento, todos aqueles que foram salvos foram aqueles que creram na promessa, no Messias, aquele que viria, o Senhor Jesus. E a partir do Senhor, todos aqueles que creram naquele que veio, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Então, quando se trata aqui, que ele desceu, quer dizer, ele esteve aqui, na terra. Ele realizou o ministério dele, para a glória de Deus. Amém? Entendido, não? Então, ele desceu, se fez servo semelhante aos homens, morreu, subiu, que ressuscitou e ascendeu-se aos céus, mostrando o quê? Soberania. Assim ele é capaz de conceder, por esse motivo, ele foi vitorioso, A ideia do rei entrando, o general entrando na cidade, vitorioso, triunfante, e aí ele dá o quê? Dons aos homens. Para quê? Para serviço aonde? Na igreja. Na igreja do Senhor. Para a glória de Deus. Versículo 4. Ou capítulo 4, versículo 11. E aí é outro ponto, Que é o ministério, ou ministérios para a edificação da igreja, que são os dons da palavra. Então, primeiro, Paulo ele trata de unidade da igreja, a unidade é o chamado, os dons que é dado à igreja, só que uma igreja unida, uma igreja também dotada de dons para servir uns aos outros, eles precisam do quê? De direção. A igreja ela precisa de direção, a igreja precisa, de um norte, de alguém que ministre ou administre.
E aí no versículo 11 diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, né, e outros para pastores e mestres. Então, é a unidade dotada de dons, agora precisa do quê? De uma voz, precisa de uma direção, precisa de um ensinamento para que tudo isso venha ser executado, se encaixe, né, e assim haja a edificação da igreja. E aqui são dons, né, ou ministérios da palavra. Todos eles estão relacionados com ministérios da palavra ou dons da palavra. Primeiramente, apóstolos. Quem são os apóstolos? Os fundadores da igreja. Os 12 apóstolos mais Paulo. Mas o apóstolo Bernardo? Não. Dias de hoje, não é. Esses apóstolos ao qual está se referindo são aqueles que fundaram o alicerce, que pregaram a igreja. A igreja, no mundo inteiro, ela é o quê? Católica, universal, né? Só não deve ser romana. Mas toda a igreja, ela é o quê? Apostólica. A nossa igreja, toda a igreja que prega a palavra, tem como a Bíblia, como a única regra de fé, ela é apostólica. Isso quer dizer que tem que ter apóstolo? Não, os apóstolos já morreram. Né? Então, apóstolo bom está onde? Está morto. Já morreu há 2000 anos atrás. Os 12, porque foram os ensinos dele ao qual foi passado pelo Senhor Jesus Cristo. E anunciaram, e assim iniciou a igreja. Paulo, Pedro, né, João, e assim por diante, os 12. E Paulo, né, que ele se coloca como o último dos, último. Ah, mas tem um apóstolo tal. Paulo foi o último, tá? A palavra de Deus fala isso. A palavra de Deus fala isso. Agora, se a pessoa quer viver na ignorância, no engano. E vamos lá. Então, apóstolos são esses, são os fundadores, aqueles que fundaram o alicerce da igreja, a igreja apostólica. Eu volto a dizer, não é a romana. Né? Profetas. Os profetas são mensageiros de Deus, aqueles que nessa época profetizaram a respeito do Senhor. Por exemplo, nós estamos aqui lendo uma carta de um profeta. Quem? Paulo, inspirado por Deus, né, ele escreveu. São os profetas, estão aqui. Quando se fala desse ministério de profecia, é esse. Ele hoje, aí, olha só, ele hoje, existe uma migração depois disso. Depois que fechou o cânon, né, há uma migração para aqueles que o quê? Profetizam a palavra de Deus ou pregam a palavra de Deus. Como esse que vos está falando. Ok? Profetas, né? Evangelistas, né? Aqueles com um dom de evangelismo, né? Um dom de chegar e pregar o evangelho, como esses também, que também migra para, né, o pastorado também. Mas isso não quer dizer que ninguém tenha esse dom também. Tem gente que tem dom de ser evangelista. Vamos colocar assim, irmãos, né? Desses 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, somente um, eu acredito que não está mais hoje na igreja. Não está mais. É o de apóstolo. Profeta é aqueles que profetizam, fala a palavra de Deus. Evangelista? Tem alguns, né, que não são tão bons evangelistas, mas outros não. Mas cabe a todo, olha só, na verdade, cabe a todo crente ser um evangelista. Essa é a verdade. Cabe a todo crente ser um evangelista. E aí, olha só, ele concedeu a uns apóstolos, profetas, outros evangelistas e outros o quê? Pastores e mestres. Há uma separação aí. Todo pastor ele tem que ser mestre. Todo pastor deve conhecer a palavra de Deus. Tem que ter essa habilidade. Pastor é o cuidado. Mestre é ensino. E para ensinar tem que
saber, tem que buscar conhecer, tem que estudar, tem que se separar e assim por diante. Não existe. Mas é um pastor, cuida bem, mas não exerce esse ministério de ensino. Não. Todo pastor tem que ser mestre. Ensino da palavra, conhecimento, aprofundamento. Senão a igreja é levada por todo vento de doutrina. Se não houver, sabe, esse aprofundamento do conhecimento, né, do pastoral, irmão, a gente vai para um lado, a gente vai para o outro. Aí chega, porque nos Estados Unidos está tendo essa onda agora, né? É a onda como anos atrás, 30 anos, é o dente de ouro, é a unção do riso, é isso, é aquilo outro. É gente caindo para lá, gente caindo para cá, e daqui a pouco acaba essas unções. E aí? Mas por quê? Porque não havia aprofundamento. Sabe, os pastores não se aprofundam. Os pastores não vão para uma escola de teologia. E aí vai parte por quê? Para o achismo. Ouviu dali, ouviu daqui. Opa, vou trazer para o púlpito. Tem que ter isso. Tem que chegar e buscar, tem que chegar e conhecer. A igreja tem que exigir do pastor. Tem que exigir. Conhecimento. Saber lidar com a palavra. Tem que exigir isso. Mestres instrutores da palavra e pastores cuidadores espirituais. Esses dons são dados para o quê? Para a edificação da igreja. 12. Com vista no aperfeiçoamento dos santos. Então, todos esses dons, o ministério da palavra tem um propósito. E esse propósito é o quê? Capacitar aos membros da igreja para o serviço, o ensino para que eles venham amadurecer. Não é somente crescer, mas também amadurecer. Amadurecer no conhecimento do Senhor, amadurecer nas coisas de Deus. 13. Até que todos chegamos a unidade de fé. E aí, a igreja unida, a igreja dotada de dons, com aqueles ao qual vão liderar e ensinar, fazer com que tudo, a igreja venha a ser aperfeiçoada através da palavra, ministério e serviço da palavra. E o único propósito, o maior propósito qual que é? Chegar à unidade, todos em uma só fé. A fé no Senhor Jesus Cristo. Não é a fé em qualquer outra coisa, mas é em Cristo e somente em Cristo. E também pelo pleno conhecimento do Filho de Deus. E é nessa, aqui o que nós estamos fazendo, a gente vai conhecendo, buscando com o objetivo do pleno conhecimento do Filho de Deus, o pleno conhecimento a respeito da obra do Senhor. Até o quê? A perfeita varonidade. À medida da estatura da plenitude de Cristo. Até quando isso? Até o dia que a gente vem estar com o Senhor na glória. E aí a gente vai ter a eternidade para conhecê-lo, mais e mais. Vamos dizer assim, é incansável, é insaciável esse conhecimento. O objetivo final dos dons e ministérios é levar todos à unidade de fé, ao conhecimento de Cristo, crescendo até a perfeita varonidade. É um alvo, irmãos, e o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é ser semelhante a Cristo, ou nos assemelhar a Cristo. Por isso que nós estamos vivendo, nós temos que viver a santificação, e a santificação ela vem através da palavra do Senhor. Jesus falou não era para nos tirar do mundo, mas que no mundo nós fôssemos guardados e nós deveríamos ser santificados através da palavra. É a tua palavra que santifica. A gente vai buscando ser semelhante a Ele. A gente vai buscando nos arrepender, fugir da aparência do mal. Ser semelhantes a Cristo é o objetivo teu, é o objetivo meu, é o objetivo de toda a igreja. Agora, vamos lá, a vestimenta, A pessoa veste de forma escandalosa. Você acha que Cristo vai se vestir de forma escandalosa?
Aí o que vai acontecer? Não, mas é assim. É a modernidade. Não, não é modernidade, não. Aí isso é legalismo, não é legalismo, não. Estão entendendo, gente? A pessoa age de uma forma ao qual é negligente dentro de casa, negligente, sabe, consigo e assim por diante. É assim que Cristo viveria, é assim que Cristo vive, ele não foi negligente. É o nosso alvo, é o nosso parâmetro, é a nossa meta e tem que ser a nossa meta. Sermos mais parecidos, mais semelhantes a Cristo. E Deus nos dá dom para isso. Aí, na diversidade de dons, na unidade da igreja, Deus vai trabalhando, usando uns aos outros, para que a igreja, para que nós cheguemos a isso. Esse é o objetivo de Deus. E não nos achar superiores uns aos outros, é ajudar uns aos outros a chegar a esse objetivo. É a nossa preocupação com o outro. É o nosso amor com o outro. Amém? Versículo 4. Ou capítulo 4, versículo 14. E é o crescimento e a maturidade. 14 diz assim: para que não mais sejamos o quê? Meninos. Guiados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de quem? De Satanás? De homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Tem que haver amadurecimento, tem que haver crescimento, por isso tem que chegar e cobrar para que os pastores, e tem que chegar e ver realmente, será que, vamos lá, sabe, provar os espíritos, né? Chegar e ser como os bereanos, que é um exemplo, que tudo que era pregado estava sendo, está na palavra, está na palavra, está na palavra. Agora chega o camarada aqui, ó, pode fechar a Bíblia a partir, porque é o que eu vou falar agora, né? Eu já falei o texto bíblico, e agora a coisa vai acontecer, não é assim. Vento de doutrina, como eu citei aqui, aí acontece isso, acontece aquilo, aí vai. Né? Agora todo mundo corre, né, para unção do leão. Todo mundo corre agora, não é mais unção do leão, né? Agora já está defasado, tem que chegar e preparar uma outra coisa, né? Uma coisa que seja mais, né? É essa aí, é aquilo outro, faz isso, faz aquilo. Para quê? A igreja passa a ser o quê? Um circo. A igreja passa a ser o quê? Um supermercado, né? Um balcão de atendimento. Um balcão de atendimento. O que você precisa? Eu preciso disso. Opa, você chegou no lugar certo. Eu vou falar uma coisa, se não cumprir, sabe o que eu vou fazer? Eu vou rasgar a Bíblia e vou comer. Porque é um balcão de atendimento para servir os propósitos, né, os desejos dos outros. A idolatria e o quê? Né, a manipulação. De um lado a idolatria, do outro lado a manipulação. E aí, não, agora tem que ser assim. Agora é assado, é assim, é assado, é assim, é assado, e assim vai. Todo vento de doutrina vai seguindo, todo vento de doutrina. Mas o quê? Tem que estar o quê? A gente leu isso, né, no culto passado, alicerçado, arraigado. É dessa forma que o crente tem que ser. Na palavra do Senhor. Né, o crescimento espiritual, né, os cristãos são capazes de resistir às falsas doutrinas. E não serem meninos, mas como é que ele vai resistir às falsas doutrinas se não busca conhecer? Se não busca estudar? Se não busca se aperfeiçoar? Porque se não busca chegar e, vamos dizer assim, desfrutar, né, de aproveitar ensino. Estão entendendo, gente? Como? Aí tem gente que vai falar assim, sabe, a pessoa morreu, eu senti ela aqui do meu lado. Deu um arrepio, foi frio, tá, gente? É emoção. Muitas vezes até demônio
Mas não foi. Não foi. Sabe, tem que entender, tem que saber. A igreja tem que ser encorajada a isso. É crescimento, amadurecimento. Me foi mostrado um podcast, uma pessoa que se diz, vou colocar assim, que se diz cristã. Esposa de pastor, fazendo entrevista com trans. E está tudo bem. Que é isso, gente? Sabe o que é isso? De um lado é idolatria, do outro lado é o quê? Interesse. Mas não é interesse pela vida, não é interesse pela alma dessa pessoa, não. É interesse pelo, sabe o quê? Nos dias de hoje, todo mundo busca o quê? Like. Deixe seu like aí. Deixe seu like. Deixe seu like. Interesse. Mostra o quê? Uma total imaturidade. E pode ter anos e anos de crente. Você conhece a árvore pelos frutos. E outras coisas mais. Outras aberrações mais. 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. O crescimento espiritual envolve o quê? Seguir e dispor. Dispor em quê? A verdade em amor. Manter-se fiel à palavra de Deus e a agir em amor. E o amor, não é aceitar que o teu irmão viva no erro, mas é exortar. É por amor a Ele, é por amor a Deus, é por amor à palavra. Amor é o quê? É chegar e reconhecer os seus erros e se arrepender. Diante de Deus, chegar e se humilhar diante de Deus, chorar diante de Deus. Um coração aquebrantado, um coração contrito. Deus espera isso da sua igreja, Deus espera isso dos crentes. Não adianta mãos levantadas para o céu, nós devemos levantar em louvor, sim. Mas não adianta, mãos levantadas para o céu, lágrimas correndo no coração. Mas por quê? Porque, se Deus quiser, se Deus é bom, essa pessoa vai vir até a mim e pedir perdão. Que eu sou um coitado, eu sou a coitada de Deus. Por que não vai até ela? Por que não se encoraja? Por que não se esvazia? Por que não faz como Cristo? Crescer, amadurecer. Crescer, amadurecer. Aquele que quiser ser maior no reino dos céus, seja o menor, gente. A ordem e a matemática do Senhor, vamos colocar assim, é bem diferente da nossa. Nós, em nossa natureza pecaminosa. 16, de quem todo o corpo, a igreja, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta. Aqui, braço ligado, braço ligado ao antebraço, acho que é isso mesmo nos ossos, Tem uma junta aqui que liga. Não está aqui assim, sabe, flutuando. Segundo a justa cooperação de cada parte cooperando, cada parte executando seus dons, cada parte agindo a serviço um do outro, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Paulo descreve a igreja como um corpo bem ajustado, onde cada membro desempenha a sua função por amor a Cristo, a sua função por amor ao outro, E aqui, e cada parte coopera. O corpo cresce e se edifica. Não somente o corpo, mas cada crente, particularmente, também cresce e é edificado. Que a gente venha deixar sempre a palavra de Deus tratar. Que a gente venha ser submisso à palavra do Senhor. Que a gente venha ter um único propósito na nossa vida, e é o que é Cristo. Nosso alvo é Cristo. Nós venhamos sermos unidos. Cristo nos uniu, Cristo nos une.
É isso, sabe, é o desejo de Deus para com a igreja do Senhor. E Deus dotou a igreja de dons. Deus, Ele chegou e também preparou também aqueles que têm o dom da palavra para administrar. A igreja não são desses, a igreja é de Cristo. Somos aqueles que pregam, aqueles que são pastores, são administradores do Senhor, do rebanho do Senhor. Tudo para quê? Para a glória e para a honra do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? A gente entrou agora, em partes práticas. E em partes práticas, irmãos, é onde o calo nosso dói. É onde a gente começa a sentir uma dor. É onde, provavelmente, você, meu querido e minha querida, meu irmão e irmã amada, vai ter raiva, muitas vezes até mesmo ódio do pastor. Porque agora, a partir de agora, a gente vai tocar nas feridas. É a parte prática da vida cristã. E começou por onde? Pela igreja. Começa onde? Primeiramente somos nós aqui. E a gente vai tocar em vários pontos, conforme a gente vai seguir na carta de Paulo aqui. Tudo para quê? Para nosso aperfeiçoamento, para nossa edificação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos colocar de pé, irmãos, e vamos orar ao Senhor. Unidade e diversidade é a igreja do Senhor. É o propósito da igreja do Senhor. Uma única fé. Um só Senhor. Um só batismo. Um só corpo. Unidade. Cada um com a sua função. E o propósito final é o quê? Quer comais, quer bebais. Façais tudo para a glória de Deus. Esse tem que ser o fim de todo homem. Esse é, na verdade, o fim de todo homem. Glorificar a Deus. E nós, como crentes, devemos glorificá-lo, buscando se assemelhar ao seu Filho, a Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo,